Não corte meu cabelo de novo, por favor. Não corte. O grito desesperado ecoou pela casa, fazendo o sangue de Marcos Silva gelar nas veias. Ele acabara de chegar em casa mais cedo, querendo surpreender a esposa, mas o que ouviu foi o som da sua filha sendo atormentada. Cala a boca, Júlia. Sua mãe morreu e você precisa esquecê-la. A voz fria de Vanessa cortou o ar como uma faca. Marcos correu pelos corredores, seguindo os gritos que vinham do quarto de Júlia. Quando abriu a porta, a cena destruiu seu mundo. Vanessa segurava sua filha de 5 anos, cortando grandes pedaços do cabelo castanho com uma tesoura de cozinha. O cabelo da menina estava todo irregular, com falhas enormes, onde já tinha sido cortado outras vezes. As bochechas vermelhas e inchadas de tanto chorar, os olhinhos castanhos, vidrados de terror. Ela parecia uma criança em estado de choque. Menina feia, não merece ser bonita como a mãe foi. Vanessa continuou cortando, sem notar Marcos na porta. A palavra que mais chocou Marcos foi: de novo! Sua filha tinha implorado para não cortarem seu cabelo de novo. Isso significava que já tinha acontecido antes. Quantas vezes? O que você está fazendo? Marcos gritou, fazendo Vanessa se assustar e soltar a tesoura. Júlia correu para os braços do pai, tremendo como uma folha, agarrando-se a ele como se fosse um salva-vidas. Papai, ela cortou de novo. Eu não falei da mamãe, eu juro. Nesse momento, Dona Clara apareceu correndo na porta. A empregada de 55 anos, que cuidava de Júlia desde bebê, trazia nas mãos um montinho de mechas castanhas. Senhor Marcos, disse Dona Clara chorando, eu preciso contar tudo. Isso acontece há muito tempo. Marcos olhou para a filha em seus braços, notando pela primeira vez detalhes que deveria ter percebido. Júlia, mais magra, mais quieta, mais assustada, seu cabelo destruído, cortado de forma cruel e irregular. Vanessa tentou controlar a situação com sua habilidade manipuladora habitual. Marcos, amor, você chegou na hora errada. A Júlia teve uma crise. Estava se machucando, puxando o próprio cabelo. Eu estava apenas tentando impedi-la para não se ferir mais. Mas Dona Clara balançou a cabeça vigorosamente. Não é verdade, senhor. Eu vi tudo da porta. A senhora estava cortando por raiva, gritando coisas horríveis. Ela mente, Marcos. É uma empregada velha, tentando causar problemas entre nós. Júlia levantou a cabecinha e sussurrou: Papai, ela disse que se eu sonhar com mamãe de novo, vai cortar tudo, vai me deixar careca. O mundo de Marcos desabou completamente. Dona Clara, há quanto tempo isso acontece? Marcos perguntou, segurando Júlia com força protetora. 2 meses, senhor. Desde que a senhora se mudou definitivamente para cá, ela me ameaçou todo dia. Disse que se eu contasse, ia inventar que eu estava roubando. Vanessa percebeu que precisava mudar de estratégia rapidamente. Marcos, você vai acreditar numa empregada contra sua própria esposa? Dona Clara sempre teve ciúmes de mim desde o começo do nosso relacionamento. Mentira. Dona Clara se defendeu. Eu torci tanto por vocês. Pensei que finalmente a menina teria uma mãe de verdade e ela tem uma mãe de verdade. Só que essa criança não aceita a autoridade. Vive desrespeitando, falando da mãe morta toda hora. A frieza com que Vanessa se referiu à falecida esposa de Marcos como mulher morta foi como um tapa na cara. Ele lembrou de como, durante o namoro, ela sempre se referia, respeitosamente, à memória da mãe de Júlia. Vanessa, você está me dizendo que cortar o cabelo de uma criança de 5 anos é forma de educação? Estou dizendo que métodos tradicionais às vezes são necessários. Minha mãe me criou assim, e eu me tornei uma pessoa de sucesso. Dona Clara não conseguiu mais se conter. Senhor Marcos, tem muito mais coisa. Ela obriga a menina a repetir: eu não tenho mamãe, só tenho a tia Vanessa. Se a menina não fala, fica sem comer direito. Isso é mentira. É verdade, papai. Júlia sussurrou.
Ela falou que mamãe foi embora porque eu era ruim, que se eu continuar ruim, você vai embora também. Marcos sentiu uma raiva assassina subindo pelo peito. Sua filha, órfã de 5 anos, passou 2 meses acreditando que era culpada pela morte da mãe e que poderia perder o pai também se não fosse obediente aos abusos. Vanessa percebeu que estava perdendo o controle da situação. Decidiu tentar uma última cartada emocional. Marcos, eu amo você. Eu amo essa menina. Você não pode destruir nosso casamento por causa de um mal-entendido. Mal-entendido? Marcos apontou para os fios de cabelo no chão. Isso é mal-entendido? Eu estava tentando ajudá-la a esquecer o trauma. Psicólogos dizem que crianças precisam seguir em frente. Que psicólogos? Você nunca levou minha filha a um psicólogo nenhum. O silêncio de Vanessa revelou mais uma mentira. Ela nunca se preocupou genuinamente com o bem-estar emocional de Júlia. Dona Clara, conte tudo. Desde o começo, Marcos pediu, sentando-se com Júlia no colo. Lembra quando a senhora começou a vir aqui durante o namoro? Ela era um amor com a menina. Trazia presentes, brincava, até me ajudava na cozinha. Eu pensei, que mulher especial. Marcos lembrou perfeitamente. Vanessa conquistou não apenas a ele, mas toda a casa. Júlia ficava animada quando ela chegava. Dona Clara sempre elogiava como ela era carinhosa e atenciosa. Mas 3 semanas depois do casamento, tudo mudou. Quando o senhor saía para trabalhar, ela se transformava. A primeira vez que a menina comentou que sentia saudade da mamãe, a senhora explodiu. O que ela fez? Marcos perguntou, temendo a resposta. Pegou a Júlia pelos bracinhos, balançou com força e gritou: "Sua mãe está morta, morta! Para de falar dela!" Depois, cortou uma mitinha pequena do cabelo, dizendo que era para ela aprender. Júlia se encolheu mais nos braços do pai. "Foi a primeira vez, papai. Doeu muito." A menina ficou em choque, Sr. Marcos. Eu tentei acalmá-la, mas a senhora me chamou no quarto e disse: "Uma palavra para o Marcos, e você vai embora hoje." Ele nunca vai acreditar numa empregada velha contra a palavra da esposa jovem e bonita. Vanessa tentou interromper. "Isso nunca aconteceu. Dona Clara está inventando porque tem ciúmes da nossa felicidade." "Não estou inventando. O senhor pode perguntar para a menina." Marcos olhou para Júlia. "Meu amor, a tia Vanessa realmente fez isso?" A menina acenou timidamente. Ela disse que se eu contasse, você ia ficar bravo comigo e ia me dar para outras pessoas. O coração de Marcos se partiu. Sua filha passou 2 meses com medo de perdê-lo, acreditando que contar a verdade resultaria em abandono. E foi piorando, senhor. Toda vez que a menina mencionava alguma memória da mãe, a punição era maior. Mais cabelo cortado, mais gritos, mais ameaças. Dona Clara revelou detalhes devastadores. Como Vanessa escondia todas as fotos da mãe de Júlia, como jogava fora os desenhos que a menina fazia da família, como proibia qualquer conversa sobre lembranças felizes. Ela disse para o de menina: "Sua mãe não te amava. Se amasse, não teria morrido. Agora você tem que me amar, porque eu escolhi ficar aqui cuidando de você." A manipulação psicológica era muito mais profunda do que Marcos havia imaginado. Vanessa não apenas torturava fisicamente cortando o cabelo, mas destruía sistematicamente qualquer memória positiva que Júlia tinha da mãe. "Por que você não me contou antes, Dona Clara?" "Eu tentei, senhor. Tentei dar indiretas, tentei falar que a menina estava diferente, mas a senhora sempre me interrompia quando o senhor chegava, mudava completamente de comportamento." Marcos lembrou das sutilezas que ignorou. Dona Clara mencionando que Júlia estava mais quieta, sugerindo que talvez precisasse de mais atenção, comentando que crianças às vezes guardam coisas para si. Ele estava tão encantado com Vanessa, tão aliviado por ter encontrado alguém que supostamente amava sua filha, que interpretou todos os sinais como ciúmes normal de empregada ou adaptação ao novo casamento.
Júlia, meu amor, você pode contar para o papai como se sentia quando isso acontecia? Marcos perguntou, delicadamente. A menina ficou quieta por um longo tempo, depois sussurrou. Eu ficava com muito medo, papai. Medo de dormir, medo de acordar, medo de falar. Ela tinha pesadelos toda a noite, senhor Marcos. Dona Clara complementou. Acordava gritando, não corta, não corta. Eu corria para o quarto, mas a senhora sempre chegava primeiro e mandava eu voltar para meu quarto. Vanessa tentou se defender. Eu estava apenas ensinando independência. Criança precisa aprender a se acalmar sozinha. Independência? Dona Clara explodiu. A menina chorava, desesperada, e a senhora ficava parada olhando, dizendo que, se ela continuasse chorando, ia cortar mais cabelo. Júlia confirmou, balançando a cabeça. Ela falou que menina que chora muito fica feia, e menina feia ninguém gosta. Marcos percebeu como Vanessa havia destruído sistematicamente a autoestima de sua filha, uma criança de 5 anos acreditando que precisava suprimir suas emoções para merecer amor. E tinha outras coisas, senhor. A senhora obrigava a menina a ficar de castigo no quarto escuro sempre que falava da mãe. Uma vez, deixou ela lá por 3 horas. 3 horas? Marcos ficou horrorizado. No escuro total, papai. Júlia confirmou. Eu pedia para sair para fazer xixi, mas ela disse que eu tinha que aguentar, que menina desobediente não merecia banheiro. A crueldade era calculada para quebrar o espírito de uma criança pequena. Vanessa usava necessidades básicas, como barganha psicológica. Ela mudou completamente, senhor Marcos. Parou de sorrir, parou de brincar, parava de falar quando a senhora chegava perto. Eu vi a minha menina se transformando numa bonequinha assustada. Marcos lembrou de sinais que interpretou erroneamente. Júlia, mais comportada, quando Vanessa estava presente, menos bagunceira, mais educada. Ele achou que eram sinais positivos da influência da madrasta. Papai, Júlia disse baixinho, eu pensei que você não gostava mais de mim, porque você ficou feliz quando ela chegou e eu só dava problema, não meu amor. Papai sempre amou você mais que tudo no mundo. Mas eu fazia ela ficar brava. E aí você ia ficar bravo comigo também? A lógica infantil havia conectado o amor do pai pela esposa com rejeição pessoal. Júlia acreditava que causar problemas para Vanessa significaria perder o amor de Marcos também. Vanessa finalmente mostrou sua verdadeira face. Pronto. Agora vocês todos estão contra mim, mas eu tenho direitos nesta casa, Marcos. Eu sou sua esposa legalmente. Sai da minha casa agora. A voz de Marcos era fria como gelo. Como assim? Eu não vou sair. Esta é minha casa também. Esta nunca foi sua casa. Você é uma intrusa, uma predadora que se aproveitou da minha vulnerabilidade para torturar minha filha. Vanessa percebeu que precisava jogar sua última carta. Marcos, se você me expulsar, vou processar você. Vou pedir pensão, metade dos bens, tudo que a lei me garante como esposa. Faz isso. Vai ser interessante explicar para um juiz por que você torturava uma criança órfã. Tortura? Eu estava educando. Qualquer juiz vai entender que madrasta tem direito de disciplinar enteada. Dona Clara ficou indignada. Disciplinar cortando o cabelo, deixando criança com medo de dormir? Você não tem valor nenhum neste processo, empregada. É minha palavra contra a sua. Marcos se levantou, ainda segurando Júlia. Vanessa, você tem 1 hora para pegar suas coisas e sair. Se não sair voluntariamente, eu chamo a polícia. Você não faria isso. Pensa no escândalo, sua reputação, seus negócios. Prefiro ter minha reputação arruinada do que ter minha filha morando com uma psicopata. Vanessa tentou uma última manipulação. Marcos, eu posso mudar. Podemos fazer terapia de casal, terapia familiar. Eu juro que vou aprender a ser uma boa mãe. Boa mãe não aprende a não torturar a criança. Boa mãe já sabe isso instintivamente. Durante a discussão, Dona Clara levou Júlia para outro quarto.
Mas a menina conseguiu ouvir Vanessa gritando: "Você vai se arrepender, Marcos. Eu vou voltar e vou fazer você pagar por me humilhar assim." Vanessa saiu de casa naquele dia, mas sua ameaça ecoou pelos corredores. Marcos sabia que ela não desistiria facilmente. Pessoas como ela nunca aceitam derrota. Naquela noite, depois de colocar Júlia para dormir com Dona Clara ao lado, para ela se sentir segura, Marcos encontrou algo que mudaria tudo: um caderno escondido no guarda-roupa de Vanessa. Não era um diário comum, era um manual detalhado de manipulação psicológica com anotações sobre seus pontos fracos, estratégias para conquistá-lo e planos específicos para neutralizar Júlia. Marcos Silva, viúvo há 2 anos, vulnerável, culpa paterna, filha. Obstáculo principal: estratégia. Conquistar a confiança da criança primeiro, depois eliminá-la gradualmente da equação. Página após página revelava o nível de cálculo frio por trás de cada gesto carinhoso durante o namoro. Vanessa havia estudado sua família como um predador estuda a presa. A última anotação era de 1 semana atrás. Fase final: sugiro o internato para Júlia. Se Marcos resistir, intensificar pressão psicológica na criança até ela mesma pedir para sair de casa. Marcos percebeu que, se não tivesse chegado em casa naquele dia, Vanessa teria conseguido destruir completamente o psicológico de Júlia. Sua filha poderia ter pedido para ir embora, acreditando que era a causa de todos os problemas. Naquela madrugada, olhando para Júlia dormindo inquieta, mesmo com Dona Clara por perto, Marcos tomou a decisão mais importante de sua vida. Vanessa precisava pagar, não apenas sair de suas vidas e desaparecer. Ela precisava ser exposta, humilhada e destruída publicamente para que nunca mais conseguisse fazer mal a nenhuma família. E Marcos sabia exatamente como fazer isso. Uma vingança tão calculada e devastadora quanto a crueldade que ela infligiu em sua filha inocente. O jogo havia apenas começado. Na manhã seguinte, Marcos acordou com uma clareza mental que não sentia há meses. Vanessa havia saído de casa na noite anterior, mas suas ameaças ainda ecoavam pelos corredores. Ela prometeu voltar, prometeu processos, prometeu vingança, mas Marcos tinha outros planos. Enquanto Júlia ainda dormia, ele fez a primeira ligação. "Alô, Ricardo. Sou Marcos Silva. Preciso contratar seus serviços de investigação particular. É urgente e preciso de total discrição." Ricardo Mendes era o melhor detetive particular de Goiás, especializado em casos familiares delicados. Eles se encontraram em uma cafeteria discreta no centro de Goiânia, longe dos círculos sociais de Marcos. "Preciso que você investigue tudo sobre minha esposa, Vanessa Cristina dos Santos. Tudo mesmo. Passado, relacionamentos anteriores, histórico financeiro, família. Quero saber se ela já fez isso antes. Já fez o que, especificamente? Se casou com homens ricos e abusou dos filhos deles." Ricardo anotou todos os detalhes que Marcos forneceu: nome completo, documentos, endereços anteriores, tudo o que ele sabia sobre o passado de Vanessa, que na verdade era muito pouco. "Senhor Marcos, pela minha experiência, pessoas que fazem esse tipo de coisa raramente fazem apenas uma vez. Se ela tem esse padrão, vou encontrar. Mas preciso avisar, investigações assim podem ser complicadas. Algumas pessoas não querem relembrar traumas, outras têm medo de se expor. Quanto tempo você precisa?" "Para ter certeza de tudo, pelo menos 2 semanas. Posso dar informações preliminares em 1 semana, mas nada definitivo. Então, comece hoje mesmo. Pago o dobro do seu valor normal." Enquanto Ricardo começava sua investigação, Marcos planejou a segunda fase: documentar tudo. Ele instalou câmeras de segurança discretas em todos os cômodos da casa, especialmente no quarto de Júlia. Se Vanessa voltasse e tentasse algo, ele teria provas irrefutáveis. Dona Clara foi sua aliada perfeita nesse plano. "Senhor Marcos,
Eu guardei algumas mechas do cabelo da menina toda vez que a senhora cortava. Estão numa caixinha no meu quarto. Eu pensei que um dia o senhor poderia precisar ver. Dona Clara, você foi mais inteligente que eu. Guarda tudo muito bem guardado. E tem mais, senhor. Eu gravei no meu celular uma vez que ela estava gritando com a menina. Foi sem querer. Eu estava tentando ligar para a minha filha e o celular ficou gravando. O áudio era devastador. A voz de Vanessa fria e cruel. Para de chorar, sua pirralha. Choro não vai trazer sua mãe de volta. Ela morreu porque não aguentou ter uma filha chorona como você. Marcos teve que sair da sala para se recompor depois de ouvir aquilo. Sua filha havia ouvido que a mãe morreu por causa dela. Durante esses primeiros dias, Marcos se concentrou na recuperação de Júlia. Levou a filha para uma psicóloga infantil especializada em traumas. Doutora Carla Mesquita. Senhor Marcos, Júlia apresenta sinais clássicos de abuso psicológico. Ela tem medo de expressar emoções, especialmente tristeza ou saudades. Vai precisar de muito tempo e paciência para se recuperar. As primeiras sessões foram dolorosas. Júlia quase não falava, apenas desenhava figuras sombrias, onde sempre aparecia uma menina pequena e uma mulher grande com algo nas mãos. Doutora, o que é isso na mão da mulher? Perguntou doutora Carla. É a tesoura. Júlia sussurrou. Ela corta quando eu sou ruim. E quando você é ruim? Quando falo da mamãe. Marcos saiu da sessão com o coração partido, mas determinado a fazer Vanessa pagar por cada lágrima de sua filha. No terceiro dia, Vanessa retornou. Apareceu na porta com flores e lágrimas falsas, interpretando perfeitamente o papel da esposa arrependida. Marcos, meu amor, eu pensei muito nesses dias. Você tem razão, eu exagerei. Mas foi porque eu amo tanto você e a Júlia que fico desesperada quando acho que não estou conseguindo ser uma boa mãe. Marcos forçou um sorriso. Ele precisava que ela voltasse para colocar seu plano em ação. Vanessa, eu também exagerei. Talvez possamos tentar novamente. Sério? Os olhos dela brilharam com uma ganância que ela tentou disfarçar de alegria. Eu sabia que você ia entender. Somos um casal. Temos que enfrentar os problemas juntos. Mas Vanessa não estava ingênua. Mulheres como ela desenvolvem instintos apurados para detectar mudanças sutis no comportamento. Algo estava diferente em Marcos. Ele estava sendo carinhoso demais, concordando rápido demais. Marcos, você tem certeza que está tudo bem? Você parece diferente. Diferente como? Não sei explicar. Mais atencioso comigo, mas ao mesmo tempo mais distante, como se estivesse pensando em outra coisa o tempo todo. Marcos sentiu um frio na barriga. Ele precisava ser mais cuidadoso. É o trabalho, amor. Ando muito estressado com os negócios complicados. Vanessa fingiu acreditar, mas começou a observar tudo com mais atenção. Notou que Marcos sempre verificava o celular quando achava que ela não estava vendo. Notou que ele saía mais vezes de casa, sempre com desculpas vagas sobre reuniões importantes. Que reuniões são essas, Marcos? Você nunca teve tantas reuniões assim. São negociações para expandir para outros estados. Muito complicado, muitos detalhes. Vanessa decidiu investigar por conta própria. Quando Marcos saía, ela vasculhava o escritório dele, procurando pistas do que ele poderia estar escondendo. Foi assim que quase descobriu as câmeras. Dona Clara estava limpando a sala quando viu Vanessa examinando minuciosamente os móveis, olhando atrás de quadros, verificando objetos decorativos. A senhora perdeu alguma coisa? Dona Clara perguntou, fingindo inocência. Estou procurando um brinco que deve ter caído aqui ontem. Vanessa mentiu. Você não viu? Não, senhora. Mas se achar, eu aviso. Vanessa passou o dedo atrás do porta-retratos na estante, quase tocando na câmera escondida. Dona Clara ficou paralisada, mas Vanessa se distraiu com uma ligação no celular e saiu da sala.
Por pouco, Dona Clara murmurou, limpando o suor da testa. Enquanto isso, a investigação de Ricardo enfrentava obstáculos reais. A primeira família que ele tentou contatar, em Brasília, se recusou a falar. Senhor Ricardo, meu filho finalmente está melhor. Não queremos reviver esse pesadelo. Por favor, entendam nossa posição. A segunda família, em Campo Grande, tinha mudado de cidade e deixado poucos rastros. Ricardo precisou contratar um investigador local para localizá-los, o que atrasou tudo. Senhor Marcos, está sendo mais difícil do que imaginei. As pessoas têm medo, querem esquecer. Algumas mudaram de nome, outras se mudaram para lugares remotos. Continue tentando, Ricardo. Essas famílias são a chave para expor o que Vanessa realmente é. Finalmente, depois de uma semana de tentativas, Ricardo conseguiu contato com o Dr. Alberto Mendonça, a primeira vítima de Vanessa em Brasília. Senhor Ricardo, quando soube que ela se casou novamente, tive pesadelos. Essa mulher destruiu meu filho. Ele agora tem 16 anos, mas ainda faz tratamento psiquiátrico. Doutor, seria possível conversarmos pessoalmente? Temos evidências de que ela está fazendo a mesma coisa com outra criança. Meu Deus, claro que sim. Meu filho também quer falar, mesmo com as dificuldades que ainda tem. Queremos evitar que outras crianças passem pelo que ele passou. A conversa por videoconferência entre Marcos e Dr. Alberto foi devastadora. O médico tinha documentação completa do tratamento psiquiátrico do filho, laudos que comprovavam o abuso psicológico sistemático. Senhor Marcos, meu filho chegou a tentar se machucar para ficar bonito como a mamãe no céu. Vanessa havia convencido ele de que a mãe morreu, porque ele era feio demais para ela querer ficar viva. Como conseguiram provar que foi ela? Gravamos conversas. Tínhamos um diário que ela esqueceu, mas mesmo assim, no divórcio, ela conseguiu pensão, alegando que foi vítima das circunstâncias. Durante esse período, Dona Clara se tornou uma espiã dentro da própria casa. Ela instalou um aplicativo no celular que gravava automaticamente sempre que detectava gritos ou sons de choro. Em 3 dias, já tinha 5 gravações de Vanessa ameaçando Júlia. Se você contar para seu pai que eu falei da sua mãe morta, eu vou inventar que você que pediu para cortar o cabelo, quem ele vai acreditar em mim? Ou numa pirralha mentirosa? Tia Vanessa, eu não vou contar nada. E tem mais. Se você continuar tendo pesadelos e acordando chorando, eu vou dizer para seu pai que você está ficando louca, igual sua mãe ficou antes de morrer. Essa gravação fez Marcos tremer de raiva. Vanessa estava plantando na mente de Júlia a ideia de que a mãe havia enlouquecido antes de morrer, quando, na verdade, ela morreu em um acidente de carro completamente aleatório. As sessões de terapia de Júlia começaram a mostrar progresso lento, mas consistente. Doutora Carla usava técnicas de arte-terapia para ajudar a menina a expressar seus medos. Júlia, você pode desenhar como se sente quando está em casa? O desenho mostrava uma casa dividida ao meio. De um lado, ela e o pai sorrindo. Do outro, uma figura escura com uma tesoura gigante. E se a mulher da tesoura não existisse mais, como seria? No segundo desenho, a casa inteira estava colorida, com flores e um arco-íris. Doutora, Júlia disse timidamente, quando a tia Vanessa vai embora para sempre? O que você acha, meu amor? Papai disse que vai me proteger, mas ela sempre volta. Marcos percebeu que Júlia não se sentiria segura enquanto Vanessa estivesse por perto. A vingança não era apenas justiça, era necessidade para a recuperação emocional de sua filha. Com 2 semanas de investigação, Ricardo finalmente trouxe o relatório completo que mudaria tudo. Senhor Marcos, o que descobri vai chocar o senhor. Vanessa Cristina dos Santos não é o nome verdadeiro dela. O nome real é Vanessa Cristina Oliveira. E ela tem um histórico que vai deixar o senhor sem dormir. O relatório revelou que Vanessa havia se casado 3 vezes anteriormente,
sempre com homens ricos e viúvos com filhos pequenos. Em todos os casos, o padrão era idêntico: conquistar a confiança da família, casar rapidamente e depois torturar psicologicamente as crianças até elas desenvolverem problemas graves. No primeiro caso, em Brasília, ela se casou com um médico viúvo que tinha um filho de 6 anos. Depois de 1 ano de casamento, o menino desenvolveu mutismo seletivo e começou a se automutilar. O pai achou que era trauma pela morte da mãe e internaram a criança. E ela pediu divórcio, alegando que não conseguia lidar com criança com problemas mentais. Ficou com pensão vitalícia. No segundo caso, em Campo Grande, foi com um fazendeiro que tinha gêmeas de 4 anos. Mesma história. As meninas desenvolveram fobias extremas, pavor de dormir sozinhas, regressão emocional severa. E no terceiro, Curitiba, empresário com uma filha de 5 anos. A menina chegou a tentar se jogar da escada para ir encontrar a mamãe no céu. Foi internada em clínica psiquiátrica infantil. Marcos sentiu náusea. Vanessa era uma predadora em série, especializada em destruir crianças órfãs vulneráveis. Conseguiu contato com todas as famílias? Com 2? Sim. A terceira família se mudou para o exterior, mas tenho documentação médica completa. Todas as crianças precisaram de anos de tratamento psiquiátrico. Naquela noite, Marcos tomou a decisão final. Não seria apenas uma vingança pessoal, seria uma exposição pública que protegeria outras famílias no futuro. Vanessa, meu amor, ele disse no café da manhã, controlando cuidadosamente o tom de voz. Estou pensando em fazer uma festa para renovar nossos votos, para mostrar para todo mundo que superamos nossas dificuldades. Os olhos de Vanessa praticamente faiscaram. Uma festa com a elite de Goiânia significava status, reconhecimento social, a oportunidade de se mostrar como a esposa perfeita do empresário mais rico da cidade. Marcos, que ideia maravilhosa! Quando você estava pensando? Daqui a 3 semanas, tempo suficiente para planejar algo realmente especial. 3 semanas, tempo suficiente para coletar as últimas evidências, coordenar com as outras famílias e preparar uma apresentação que destruiria Vanessa publicamente. Durante os preparativos, Marcos testou cada detalhe técnico, contratou uma empresa de audiovisual com a desculpa de fazer uma apresentação romântica surpresa. Testou microfones, telas, sistemas de som. Quero que tudo seja perfeito. Ele disse ao técnico: minha esposa merece uma surpresa inesquecível. Vanessa, ainda desconfiada, tentou descobrir detalhes da festa. Que tipo de surpresa você está planejando, Marcos? Se eu contar, não será mais surpresa, né? Mas pelo menos me dá uma dica. Só posso dizer que será algo que mostrará para todo mundo quem você realmente é. Vanessa sorriu, interpretando completamente errado. Ela achou que seria uma declaração pública de amor, um reconhecimento de sua importância na vida dele. Na véspera da festa, enquanto Vanessa estava no salão se arrumando, Marcos fez a ligação final para Dr. Alberto. Doutor, tudo pronto para amanhã? Sim, senhor Marcos. Eu e meu filho estaremos conectados por videoconferência. Ele está nervoso, mas determinado a ajudar. E as outras famílias? Campo Grande confirmou participação. Curitiba vai mandar os documentos médicos por e-mail durante a festa. Sábado chegou. A mansão estava decorada magnificamente, com flores, luzes, uma estrutura de festa que impressionaria qualquer um. 200 convidados da alta sociedade goiana começaram a chegar às 20 horas. Vanessa estava deslumbrante no vestido vermelho que escolheu, cumprimentando todos como se fosse realmente a anfitriã perfeita. Marcos observava cada movimento dela, sabendo que eram as últimas horas de sua vida como conhecia. Júlia estava segura na casa da filha de Dona Clara, longe de tudo que ia acontecer. Às 21 horas, o momento chegou. Marcos pediu atenção de todos os convidados, segurou a mão de Vanessa e sorriu. Amigos,
Obrigado por estarem aqui na nossa renovação de votos. Mas antes de renovarmos nossos compromissos, quero fazer uma surpresa muito especial para minha esposa. Vanessa sorriu, achando que receberia um presente caro na frente de toda a sociedade goiana. Vanessa, meu amor, para esta surpresa, preciso que você confie em mim completamente. É uma tradição especial que aprendi. Pode usar esta venda nos olhos? Vanessa hesitou por um segundo. Seu instinto de sobrevivência sussurrou que algo estava errado, mas a empolgação da ocasião e a presença de 200 pessoas importantes fizeram ela aceitar. Está bem, mas espero que seja algo muito especial. Oh, será? Tenho certeza absoluta de que será inesquecível. Marcos amarrou cuidadosamente a venda nos olhos de Vanessa, enquanto os convidados observavam curiosos. Alguns riam baixinho, achando que era uma brincadeira romântica. Então, Marcos pegou algo que estava escondido atrás da mesa principal. O som característico de uma máquina de cortar cabelo, sendo ligada, ecoou pelo salão. Os convidados ficaram confusos. Vanessa ficou tensa. Marcos, o que é esse barulho? Vanessa perguntou, com a voz começando a demonstrar nervosismo real. Uma surpresa, meu amor. Agora você vai sentir na própria pele o que fez com minha filha. E antes que ela pudesse reagir ou arrancar a venda dos olhos, Marcos começou a passar a máquina de cortar cabelo pelas mechas perfeitamente arrumadas de Vanessa. O primeiro corte foi brutal, uma faixa completa do lado direito da cabeça, deixando o cabelo raspado até a raiz. O grito de Vanessa ecoou pelo salão como o grito de todas as crianças que ela havia torturado. Um grito de desespero, de humilhação, de terror absoluto. Ela tentou se levantar, tentou arrancar a venda, mas Marcos assegurou com firmeza. Fica quieta, Vanessa. Menina desobediente. Não merece ter cabelo bonito, lembra? Foram suas próprias palavras para minha filha de 5 anos. Os convidados ficaram em choque inicial. 200 pessoas da elite de Goiânia tentando processar o que estavam vendo. Maria Fernanda Oliveira, esposa do deputado federal, levou a mão à boca horrorizada. Meu Deus, o que está acontecendo aqui? Deve ser algum tipo de performance moderna, murmurou o Dr. Antônio Castelo, empresário do agronegócio. Esses artistas contemporâneos fazem cada coisa, mas outros já percebiam que algo muito mais sério estava acontecendo. Doutora Patrícia Mendes, juíza de família, observava atentamente cada movimento de Marcos, seu instinto legal alertando para a gravidade da situação. No fundo do salão, o empresário Carlos Eduardo sussurrou para a esposa: Isabel, isso não é normal. Marcos não faria teatro com uma coisa dessas. Isabel concordou, notando a tensão real no rosto de Marcos, muito diferente de qualquer encenação. Marcos, pelo amor de Deus, para com isso! Vanessa gritou, finalmente conseguindo arrancar a venda dos olhos. Quando viu sua própria imagem refletida nos espelhos decorativos do salão, com uma faixa enorme de cabelo raspado, ela entrou em pânico total. Meu cabelo! Você enlouqueceu? Para com isso agora! A empresária Luciana Prado, dona de uma rede de salões de beleza, observou tecnicamente. Esse corte foi feito para humilhar. Não é acidente, é intencional. Seu marido, delegado aposentado Roberto Prado, imediatamente entendeu as implicações. Algo muito sério aconteceu para Marcos chegar a esse ponto. Mas Marcos não parou. Continuou cortando metodicamente, como um escultor trabalhando em sua obra-prima. Cada corte que estou fazendo agora representa uma vez que você cortou o cabelo da minha filha. E olha que ainda nem comecei. Vanessa, percebendo que estava perdendo o controle da situação, tentou uma tática que sempre funcionara, apelar para a piedade dos presentes. Gente, por favor, alguém pare esse homem. Ele está tendo um surto psicótico. Estou sendo agredida na frente de vocês. Dr. Maurício Santos, psiquiatra renomado,
Observou atentamente o comportamento de Marcos. Não parece surto, ele murmurou para ouvir a esposa. Parece ação calculada e controlada. Há uma diferença fundamental. Algumas pessoas começaram a se mexer desconfortavelmente. Eduardo Silva, empresário da construção civil, deu um passo à frente. Marcos, talvez seja melhor parar isso e conversarmos. Eduardo. A voz de Marcos estava controlada, mas carregada de emoção. Você tem filhos pequenos. Imagina alguém torturando eles psicologicamente durante meses, cortando o cabelo deles como punição por lembrar da mãe morta? Eduardo parou imediatamente. A menção aos próprios filhos mudou completamente sua perspectiva. Como assim, Marcos? Mas neste momento, as telas gigantes instaladas estrategicamente pelo salão se acenderam. A primeira imagem que apareceu foi devastadora. Júlia, com o cabelo irregularmente cortado, chorando desesperadamente, segurando uma mecha de cabelo na mão. O silêncio no salão foi absoluto. Eduardo Silva parou no meio do caminho, seus próprios filhos pequenos passando pela sua mente. A imagem era tão chocante que várias pessoas, instintivamente, tocaram o próprio cabelo, imaginando a violência psicológica representada. Senhoras e senhores, Marcos disse, sua voz ecoando pelos alto-falantes, perfeitamente calibrados pelos técnicos que ele havia contratado. Permitam-me apresentar a vocês quem é realmente a mulher com quem me casei. Os técnicos de som que Marcos havia brifado como a apresentação multimídia sobre superação familiar começaram a entender que estavam participando de algo muito mais sério. O operador principal, João Carlos, ajustou rapidamente o volume para garantir que cada palavra fosse ouvida perfeitamente. A segunda imagem mostrou Júlia, ainda menor, com mais cortes no cabelo, os olhos vermelhos e inchados de tanto chorar. Depois veio uma terceira foto, uma quarta, uma quinta, uma progressão visual do abuso psicológico sistemático que deixou muitas mães presentes com lágrimas nos olhos. Isso é mentira, Vanessa, gritou desesperadamente para os convidados. É tudo montagem Photoshop. Ele está tentando me destruir porque quer ficar com o meu dinheiro. A acusação de interesse financeiro fez alguns convidados hesitarem momentaneamente. Afinal, divórcios da elite sempre envolviam disputas milionárias. Dr. Henrique Almeida, contador de várias famílias ricas, chegou a questionar: Marcos, isso não seria uma forma extrema de influenciar um divórcio? Mas as imagens eram claramente autênticas, com marcações de data e hora visíveis, metadados que qualquer perito poderia verificar. Dr. Carlos Mendonça, pediatra conceituado, se aproximou analisando as fotos com olhar clínico. Essas lesões no cabelo, isso não foi acidente, foi corte deliberado e sistemático. Como médico, posso afirmar que essa criança sofreu trauma. Vanessa tentou outra abordagem, apelando diretamente para as mulheres presentes, usando todo o seu conhecimento sobre psicologia feminina. Vocês que são mães me entendem? Criança órfã é difícil de lidar. Às vezes, a gente perde a paciência. Não é maldade, é desespero de quem quer ser uma boa mãe. Por um momento, algumas mulheres pareceram considerar suas palavras. Maternidade é um tema sensível e todas sabiam como é difícil lidar com crianças traumatizadas. Mas Sandra Lima, mãe de 3 filhos e empresária experiente, balançou a cabeça indignada. Perder a paciência é gritar, Vanessa. Perder a paciência é chorar de frustração. Isso que está nessas fotos é tortura calculada. Eu reconheço porque já lidei com casos similares na minha ONG de proteção infantil. A credibilidade de Sandra era inquestionável. Sua organização havia salvado dezenas de crianças de situações abusivas e sua experiência falava mais alto que qualquer manipulação. Então, começaram os áudios,
Os técnicos de som aumentaram o volume conforme instruções prévias de Marcos. A voz fria e cruel de Vanessa ecoou pelo salão. Para de chorar, sua pirralha. Choro não vai trazer sua mãe de volta. Ela morreu porque não aguentou ter uma filha chorona como você. O impacto foi instantâneo e devastador. Várias senhoras da sociedade goiana levaram a mão à boca, horrorizadas. Dr. Fernando Alcântara, pai de 2 meninas pequenas, ficou visivelmente pálido. Meu Deus, falar isso para uma criança de 5 anos, isso destrói a psique infantil para sempre. Psicóloga infantil, doutora Carmen Rodrigues, presente no evento, balançou a cabeça profissionalmente. Isso são técnicas de destruição psicológica. Culpar a criança pela morte dos pais é uma das formas mais cruéis de abuso emocional. Gente, vocês não estão entendendo. Vanessa tentou controlar o discurso usando toda a sua experiência em manipulação. Essa gravação foi editada, tirada de contexto. Eu estava apenas tentando fazer ela esquecer o trauma da perda. Era a terapia de choque. Mas Dr. Paulo Miranda, psiquiatra infantil renomado, interveio imediatamente. Não existe terapia de choque que envolva a humilhação de criança órfã. Isso é pseudociência usada para justificar abuso. Dona Clara apareceu na entrada do salão neste momento crucial. A empregada de 55 anos, vestindo seu melhor vestido azul marinho, entrou com a dignidade de alguém que finalmente pode falar a verdade depois de meses de silêncio forçado. Senhora Vanessa, Dona Clara disse, alto o suficiente para todos ouvirem, sua voz tremendo de emoção contida. A senhora quer que eu conte para todo mundo aqui o que eu vi a senhora fazer com a menina Júlia durante esses 2 meses? O rosto de Vanessa empalideceu completamente. Dona Clara era a testemunha ocular de tudo, a pessoa que viveu na casa durante todos os abusos, que viu cada lágrima, cada momento de terror. Dona Clara, você foi comprada. Marcos pagou você para mentir sobre mim. Vanessa tentou desesperadamente desacreditar a empregada, usando preconceito de classe que sabia existir entre alguns presentes. Senhor Marcos nunca me pagou 1 centavo a mais que meu salário honesto. Dona Clara respondeu com calma e dignidade. Mas a senhora me ameaçou de demissão todo dia durante 2 meses, para eu não contar o que via. A senhora dizia que se eu abrisse a boca, ia inventar que eu estava roubando, que eu estava maltratando a menina. Dr. Ricardo Pires, advogado criminalista respeitado, se interessou imediatamente. Dona Clara, você pode detalhar essas ameaças? Em termos legais, isso configura coação para ocultação de crime. Todo dia ela falava, uma palavra para o Marcos, e você sai hoje mesmo. Quem ele vai acreditar? Na empregada ou na esposa? Eu tinha medo de perder o emprego e não poder mais proteger a menina. Depois eu percebi que, ficando calada, eu não estava protegendo ninguém. As palavras de Dona Clara ecoaram pelo salão com o peso da verdade absoluta. Várias empregadas domésticas presentes, acompanhando suas patroas, balançaram a cabeça, reconhecendo a situação de vulnerabilidade. Marcos continuou cortando o cabelo de Vanessa enquanto Dona Clara falava. Cada palavra da empregada era como uma picareta, demolindo sistematicamente a credibilidade de Vanessa diante da sociedade. Eu gravei algumas coisas no meu celular. Dona Clara continuou, tirando o aparelho do bolso, não de propósito, mas quando eu tentava ligar para minha filha e o celular ficava gravando por acidente. Quando descobri as gravações, guardei como prova. Isso é ilegal. Gravação sem autorização. Vanessa gritou, tentando usar conhecimentos jurídicos básicos que havia pesquisado durante os divórcios anteriores. Doutora Patrícia Mendes, juíza de família com 20 anos de experiência, esclareceu imediatamente. Em casos de proteção de menor, gravações domésticas são perfeitamente admissíveis como prova, especialmente
quando feitas por testemunha presencial de crimes. A lei da criança e do adolescente é clara sobre isso. A situação estava saindo completamente do controle de Vanessa. Ela percebeu que sua vida social estava sendo destruída em tempo real diante de 200 pessoas influentes que controlariam sua reputação para sempre. Sua mãe morreu e você precisa esquecer ela. Menina feia e desobediente não merece ser bonita como ela foi. A voz de Vanessa continuou nos alto-falantes enquanto ela mesma ficava cada vez mais desesperada, tentando interromper a reprodução. Eu posso explicar esse áudio. Vanessa tentou mais uma vez, a voz já rouca de desespero. A menina estava tendo uma crise e estava se machucando. Eu estava tentando acalmá-la com disciplina firme. Acalmar cortando o cabelo? Dr. Fernando Alcântara perguntou incrédulo. Como pediatra com 30 anos de carreira, posso garantir que isso não é procedimento terapêutico válido. Isso é sadismo disfarçado de educação. Neste momento, as telas mudaram novamente. Apareceu o rosto de Dr. Alberto Mendonça, conectado por videoconferência de Brasília. Ao lado dele, um adolescente de 16 anos, visivelmente nervoso, mas determinado a contar sua história. Boa noite, senhoras e senhores de Goiânia, Dr. Alberto. Disse através das telas, sua voz carregada de emoção controlada. Meu nome é Alberto Mendonça, sou médico cardiologista em Brasília, e esta mulher que vocês estão vendo torturar uma criança, ela fez exatamente a mesma coisa com meu filho. O impacto foi devastador e imediato. Vanessa parou completamente de lutar contra Marcos, ficando paralisada ao perceber que sua vida inteira como predadora estava sendo exposta sistematicamente. Não pode ser, murmurou Fernanda Costa, empresária da moda que conhecia Vanessa das revistas sociais. Ela fez isso antes? 3 vezes, Marcos respondeu, ainda trabalhando metodicamente no cabelo de Vanessa, cada corte preciso e simbólico. 3 casamentos anteriores, 3 crianças órfãs destruídas psicologicamente. O filho de Dr. Alberto, Gabriel, reunindo toda a coragem que havia desenvolvido em 6 anos de terapia, falou com voz trêmula, mas firme. Ela dizia que minha mãe tinha morrido porque eu era feio demais e chorão demais para ela querer continuar viva. Ela me fazia repetir todo dia: minha mãe morreu por minha culpa. Eu acreditei nisso durante anos. Várias mulheres no salão começaram a chorar abertamente. Carla Mendes, mãe de gêmeos de 6 anos, soluçava sem conseguir se controlar. Como alguém pode ser tão cruel com uma criança inocente? Como alguém consegue planejar essa maldade? Empresário José Carlos, pai de 4 filhos, ficou visivelmente alterado. Essa mulher é um monstro, um predador que escolhe especificamente crianças vulneráveis. E tem mais. Marcos anunciou, fazendo uma pausa dramática. Ricardo, pode mostrar os outros casos para nossos convidados? As telas exibiram documentos oficiais, certidões de casamento, processos de divórcio, laudos médicos psiquiátricos. A vida de predadora serial de Vanessa, sendo exposta metodicamente, caso por caso. Campo Grande, 2019. Uma nova voz feminina se juntou por videoconferência. Era Cristina Almeida, bióloga e mãe das gêmeas que sofreram com Vanessa. Ela se casou com o meu ex-marido e torturou minhas gêmeas de 4 anos. Quando as meninas vinham passar fins de semana comigo, chegavam traumatizadas, com pesadelos, com medo de qualquer coisa que brilhasse ou cortasse. Dr. Paulo Henrique, psiquiatra presente no salão, balançou a cabeça gravemente. Estamos presenciando aqui a exposição de um padrão clássico de predador em série. O método é sempre idêntico: identificar famílias vulneráveis com crianças órfãs, conquistar confiança, depois destruir psicologicamente as crianças. As evidências continuaram se acumulando. Laudos médicos de 3 crianças em estados diferentes, todas apresentando os mesmos sintomas: terror noturno,
regressão emocional, autolesão, culpa pela morte dos pais. Vanessa estava agora meio careca. O contraste brutal entre o lado raspado e o lado ainda intacto, criando uma imagem grotesca e profundamente simbólica. Mas ela tentou uma última cartada desesperada, apelando para seus anos de experiência em manipulação emocional. Vocês não entendem? Ela gritou para os convidados, lágrimas escorrendo pelo rosto, misturando-se com restos de maquiagem. Eu sou vítima também. Eu venho de uma família desestruturada. Minha própria mãe me maltratava quando criança. Eu reproduzi o que sofri. Preciso de ajuda psicológica, não de punição pública. O apelo à vitimização foi calculado para tocar corações, especialmente das mulheres presentes. Alguns convidados pareceram momentaneamente tocados pela alegação. Doutora Márcia Santos, assistente social experiente, até deu um passo à frente. Ciclos de violência familiar realmente existem e precisam ser tratados. Mas Dona Clara interveio novamente, sua voz cortando através da manipulação. Senhora, eu vi a senhora planejando tudo isso. A senhora tem um caderno onde anota as fraquezas do Sr. Marcos, onde escreve como manipular ele e como neutralizar a menina Júlia. Não foi trauma de infância, foi maldade calculada. Caderno? Dr. Ricardo Pires, advogado criminalista, se interessou imediatamente. Que tipo de anotações? Marcos parou o corte por um momento para mostrar o caderno que havia encontrado escondido no guarda-roupa. Está tudo documentado aqui, doutor. Estratégias de manipulação, estudos sobre minha rotina financeira, análises psicológicas sobre meus pontos fracos, planos detalhados para mandar Júlia para um internato. As páginas do caderno foram fotografadas rapidamente e projetadas nas telas. A caligrafia cuidadosa e organizada de Vanessa, documentando friamente cada etapa de seu plano de destruição familiar. Marcos Silva, viúvo vulnerável há 2 anos, culpa paterna evidente. Filha, obstáculo principal para controle total. Estratégia, conquistar confiança da criança primeiro, depois eliminá-la gradualmente da equação familiar. Marcos leu em voz alta, cada palavra ecoando pelo salão silencioso. O silêncio no salão era mortal. Mesmo aqueles que estavam dispostos a ter pena de Vanessa ficaram chocados com o nível de premeditação, frieza e cálculo científico por trás dos abusos. Fase 2. Estabelecer controle psicológico. Usar memórias da mãe morta como ponto de pressão. Criança órfã é mais vulnerável à culpabilização. Corte de cabelo como punição é eficaz e difícil de provar como abuso. Marcos continuou lendo, sua voz carregada de indignação controlada. Várias pessoas no salão ficaram fisicamente enjoadas com a frieza das anotações. Era como ler o diário de um torturador. Fase final. Sugerir internato para Júlia, alegando problemas comportamentais. Se Marcos resistir, intensificar pressão psicológica na criança até ela mesma pedir para sair de casa. Criança traumatizada geralmente pede para ir embora, para não causar mais problemas. A leitura final foi devastadora. Empresário José Carlos, pai de 4 filhos, ficou visivelmente indignado. Essa mulher é um monstro calculista. Ela estudou nossa família como um predador estuda a presa. A engenheira Patrícia Lima, especialista em análise de comportamento, balançou a cabeça profissionalmente. Esse nível de planejamento e frieza não é resultado de trauma pessoal, é sociopatia pura. Vanessa percebeu que havia perdido completamente a batalha pela narrativa. Nenhuma manipulação, nenhuma lágrima, nenhum apelo à vitimização seria suficiente diante de evidências tão concretas e devastadoras. Marcos, eu posso explicar o caderno também. Ela tentou uma última vez, a voz já rouca de desespero total. Era para um livro. Eu estava escrevendo um livro sobre psicologia de famílias recompostas. Era ficção baseada em pesquisa.
Um livro? Doutor Fernando Alcântara riu amargamente. Que editora no mundo publicaria um manual detalhado de como torturar psicologicamente crianças órfãs? A explicação era tão absurda que até os últimos simpatizantes de Vanessa desistiram de defendê-la. O som de sirenes começou a ecoar do lado de fora da mansão. As autoridades haviam chegado exatamente no momento planejado por Marcos, coordenado com precisão militar. Jornalista Marina Santos, do maior jornal local, que havia sido discretamente convidada por Marcos como cobertura social do evento, percebeu que estava documentando a maior exposição criminal da década em Goiás. Senhor Marcos, posso confirmar que esta exposição será manchete nacional amanhã? Pode confirmar, Marina. Quero que toda a família brasileira saiba que tipo de predador pode estar infiltrado em suas vidas usando vulnerabilidade e luto para ter acesso às suas crianças. Delegada Fernanda Soares entrou no salão com sua equipe policial. A cena que encontrou deixou até ela, acostumada com casos difíceis, em 20 anos de carreira, visivelmente impressionada. Senhor Marcos Silva, recebemos sua denúncia formal protocolada hoje pela manhã. Esta é a suspeita dos crimes relatados? Esta é Vanessa Cristina Oliveira, delegada. Todos os documentos, evidências físicas, áudios, vídeos e testemunhos estão organizados e prontos para a senhora. Tudo foi coletado legalmente. Vanessa tentou uma última cartada, desesperada, apelando para a autoridade policial. Delegada, este homem me agrediu fisicamente na frente de 200 pessoas. Olha o que ele fez comigo. Ele que deveria ser preso por agressão. Mas doutora Patrícia Mendes, juíza de família com autoridade legal inquestionável, se apresentou imediatamente. Delegada Fernanda, como magistrada presente durante todo o evento, posso atestar que presenciamos aqui a exposição sistemática de evidências robustas de crimes graves e reincidentes contra a menor. A ação do Sr. Marcos, embora inusitada em sua forma, foi estritamente proporcional à gravidade dos abusos revelados e documentados. Dr. Roberto Carvalho, promotor de justiça especializado em crimes contra criança e adolescente, se apresentou oficialmente. Delegada, como representante do Ministério Público presente no evento, gostaria de requisitar formalmente prisão preventiva da suspeita. Temos aqui evidências documentais e testemunhais de reincidência criminosa em múltiplos estados da Federação. Marcos fez o último corte com a máquina, deixando Vanessa completamente careca, a transformação física representando simbolicamente a destruição de sua máscara social. Agora você sabe exatamente como minha filha se sentiu durante 2 meses. Humilhada, vulnerável, com a autoestima completamente destruída na frente de pessoas que deveriam protegê-la. A humilhação de Vanessa estava absoluta e completa. Careca, maquiagem borrada pelas lágrimas, vestido manchado, sendo algemada na frente da elite de Goiás, que ela havia passado meses tentando impressionar. Fotógrafos profissionais da imprensa documentavam cada momento histórico para as manchetes que dominariam os jornais do dia seguinte. Amigos, Marcos se dirigiu aos 200 convidados, sua voz ecoando pela última vez nos alto-falantes. Peço sinceras desculpas por transformar nossa celebração numa exposição tão dura e perturbadora, mas esta predadora precisava ser parada definitivamente antes que destruísse mais famílias inocentes. Empresária Sandra Lima, mãe e presidente de ONG infantil, foi a primeira a aplaudir com força. Marcos, você fez exatamente o que qualquer pai deveria fazer. Protegeu sua filha e protegeu dezenas de outras crianças que poderiam ser futuras vítimas. O aplauso se espalhou organicamente pelo salão inteiro. 200 pessoas da alta sociedade goiana aplaudindo de pé, enquanto Vanessa era conduzida algemada, careca e publicamente humilhada pelos policiais.
Marcos! Marcos! Vanessa gritou desesperadamente, enquanto era fisicamente arrastada pelos policiais em direção à porta. Isso não vai ficar assim. Quando eu sair da prisão, eu vou voltar. Eu vou me vingar de você e dessa pirralha. Mas suas ameaças finais soaram completamente vazias e patéticas. Uma mulher careca sendo presa por tortura infantil serial na frente da alta sociedade não tinha absolutamente nenhum poder restante para ameaçar qualquer pessoa. Dona Clara se aproximou de Marcos, lágrimas de alívio e justiça nos olhos cansados. Senhor Marcos, depois de 2 meses vendo minha menina Júlia sofrer em silêncio, finalmente ela vai poder dormir em paz completa. Sim, Dona Clara, finalmente nossa menina está segura. Quando o último policial saiu com Vanessa, levando também as evidências que destruiriam sua vida para sempre, Marcos olhou para o cabelo espalhado pelo chão de mármore e sentiu uma satisfação profunda e definitiva. Cada fio ali representava uma lágrima de sua filha inocente. E agora, a justiça havia sido feita da forma mais poética, simbólica e devastadoramente eficaz possível. A vingança estava completa, justa e inesquecível. 6 meses depois da noite que mudou tudo, Vanessa Cristina Oliveira estava sentada numa cela fria da penitenciária feminina de Aparecida, de Goiânia. Seu cabelo havia crescido apenas alguns centímetros, ainda visivelmente irregular e ralo. Ela havia desenvolvido obsessão em escondê-lo sob lenços e gorros, recusando-se a deixar qualquer pessoa ver. A prisão não havia sido gentil com ela. Mulheres que maltratam crianças não são bem vistas, nem mesmo entre criminosas. Várias detentas eram mães separadas de seus filhos, e a história de Vanessa havia se espalhado rapidamente pelos corredores. "Sua desgraçada!" gritou Carmen, uma detenta robusta condenada por tráfico. "Pelo menos eu nunca machuquei criança. Você é pior que qualquer bandido." Vanessa passava os dias escrevendo cartas para advogados que pararam de responder, tentando manipular outras detentas com histórias sobre como foi injustiçada, planejando vinganças que sabia que nunca poderia executar. O psiquiatra da prisão, Dr. Henrique Santos, havia diagnosticado transtorno de personalidade narcísica severo agravado por depressão. Ela não consegue aceitar a queda do pedestal social, explicou a diretora. Prescrevi antidepressivos e ansiolíticos, mas ela está sempre pedindo doses maiores. Vanessa havia se tornado paciente problemática. Fingia crises de ansiedade para conseguir mais medicação. Alegava insônia crônica. Inventava sintomas para chamar a atenção médica. "Doutor, por favor, não aguento mais os pesadelos. Preciso de algo mais forte para dormir." Ela implorava em cada consulta. Mas lá fora, o mundo havia seguido em frente. Marcos havia usado a notoriedade do caso para criar o Instituto Júlia para a Proteção Infantil. Não era a organização perfeita que ele imaginara. Enfrentava a burocracia governamental, limitações de verba, casos que não conseguiam resolver completamente. Dona Clara, chegaram mais 3 denúncias hoje, Marcos disse, folheando os relatórios no pequeno escritório que alugavam no centro de Goiânia. Dona Clara, agora estudando psicologia social para se qualificar como coordenadora, ajustou os óculos novos. 2 conseguimos atender essa semana, Sr. Marcos. A terceira vai ter que esperar mês que vem. Não temos psicólogo disponível. As limitações eram frustrantes. Em 6 meses, haviam ajudado 82 famílias, número significativo, mas longe do impacto que Marcos sonhara. Cada caso rejeitado por falta de recursos pesava em sua consciência. Pelo menos as que ajudamos estão progredindo. Dona Clara tentou animá-lo. A menina de Anápolis já está sorrindo de novo. Júlia, agora com 6 anos, mostrava progresso real, mas gradual. Algumas noites ainda acordava gritando, especialmente quando ouvia barulhos de tesoura ou máquina de cortar cabelo. Dr. Ash,
Carla explicava que isso era normal em trauma infantil. Papai, Júlia perguntou numa manhã, porque às vezes eu fico com medo sem motivo, porque seu coração ainda está curando, meu amor. Como quando você machuca o joelho e fica dolorido alguns dias. Meu coração vai ficar bom? Está ficando bom todo dia. Você percebe que já sorri mais que antes? Júlia pensou seriamente. É verdade. Antes eu não ria das suas piadas ruins. Minhas piadas são ótimas. São ruins, papai, mas eu rio porque te amo. Momentos assim provavam que, apesar das dificuldades, ela estava se recuperando genuinamente. O impacto social do caso havia sido significativo em Goiás, mas menor que Marcos esperava nacionalmente. Algumas mudanças locais nas leis de proteção infantil, maior conscientização sobre abuso psicológico, mas transformação sistêmica ainda era distante. Dr. Paulo Henrique, o psiquiatra que testemunhou a exposição, havia se tornado consultor voluntário do Instituto. Marcos, nossos casos mostram que 60% das crianças traumatizadas têm recuperação satisfatória em 1 ano. É um bom resultado, mas longe de perfeito, porque os outros 40% não se recuperam totalmente. Trauma infantil severo deixa marcas permanentes. Algumas crianças vão precisar de acompanhamento a vida toda. Era frustrante, mas Marcos aprendera a aceitar limitações. Nem todo trauma podia ser completamente curado, mas podia ser amenizado. O Instituto também enfrentou críticas. Alguns psicólogos questionavam métodos não convencionais. Outros achavam que Marcos era amador metido a especialista. Processos por interferência não autorizada foram arquivados, mas causaram estresse. Senhor Marcos, Dona Clara trouxe uma carta. Chegou intimação do Conselho de Psicologia. Querem explicações sobre por que fazemos atendimentos sem licença. Temos Dr. Paulo supervisionando tudo. Eles querem mais documentação, mais protocolos. Está ficando complicado. Burocracias eram constantes. Cada regulamentação nova significava mais papéis, mais custos, menos tempo ajudando crianças. Marcos também enfrentara consequências pessoais. Alguns processos por agressão e constrangimento foram movidos por conhecidos de Vanessa, todos arquivados após análise das evidências, mas geraram meses de estresse jurídico. Marcos, seu advogado explicou, tecnicamente você agrediu ela, mesmo com justificativa moral. Foi sorte o juiz entender o contexto. Houve divisão de opiniões na sociedade goiana. A maioria a apoiava, mas alguns consideravam que ele exagerou na humilhação pública. Poderia ter resolvido na justiça comum, criticou doutora Marina Souza, assistente social. Humilhação pública não é método educativo adequado. Marcos aprendeu a conviver com críticas. Não podia agradar todos, mas sabia que protegeu Júlia e outras crianças. A vida pessoal também encontrou um novo equilíbrio, imperfeito, mas genuíno. Papai, posso ajudar a fazer jantar? Júlia perguntou, ainda com pequenos medos residuais, mas muito mais confiante. Claro, Dona Clara. Você ensina ela a fazer aquele molho? Sempre ensino, minha menina. Dona Clara sorriu. Domingos em família haviam se tornado sagrados. Não eram sempre perfeitos. Às vezes, Júlia tinha crises. Às vezes, Marcos se estressava com o trabalho, mas eram reais e amorosos. Papai, Júlia disse, cortando tomates cuidadosamente. Eu ainda fico triste, às vezes, lembrando da mulher má. E quando isso acontece, eu lembro que você me protegeu, que a vovó Clara sempre cuidou de mim. Aí a tristeza vai embora. Dona Clara secou uma lágrima discretamente. Ver a menina verbalizar sua recuperação era emocionante. Enquanto isso, na prisão, Vanessa continuava se deteriorando. Após 1 ano, havia acumulado remédios, escondendo comprimidos durante semanas. Sua depressão havia piorado drasticamente quando todos os recursos judiciais foram negados definitivamente. Nunca vou sair daqui.
Ela murmurava sozinha na cela. 20 anos. Vou ser uma velha quando sair. Na noite de 15 de dezembro, Vanessa tomou todos os comprimidos acumulados junto com ansiolíticos que conseguiu trocar com outra detenta. Não foi tentativa planejada de suicídio. Ela apenas queria dormir profundamente e esquecer tudo por uma noite. A overdose acidental foi descoberta na manhã seguinte, durante a inspeção de rotina. Os médicos tentaram reverter, mas era tarde demais. Vanessa Cristina Oliveira morreu aos 39 anos, sozinha numa cela fria, sem nenhum familiar presente. O funeral foi simples, pago pelo Estado. Apenas funcionários penitenciários e um padre fizeram uma cerimônia básica. Nenhum dos ex-maridos compareceu. Nenhuma das crianças que ela traumatizou sentiu sua falta. Marcos soube da morte através de uma ligação oficial, mas não comentou detalhes com Júlia. Papai, a mulher má morreu? Júlia perguntou, após ouvir fragmentos de conversa telefônica. Sim, meu amor. Mas isso não muda nada em nossa vida. Posso falar uma coisa? Sempre pode. Eu não estou feliz que ela morreu, porque pessoas boas não ficam felizes com morte, mas estou aliviada que ela nunca mais vai machucar nenhuma criança. A maturidade de Júlia, aos 7 anos, surpreendia Marcos constantemente. 6 meses após a morte de Vanessa, o Instituto Júlia havia ajudado 150 famílias, longe dos milhares sonhados, mas impacto real e mensurável. Senhor Marcos, Dona Clara trouxe estatísticas atualizadas. 70% dos casos mostram melhora significativa, 30% ainda precisam acompanhamento prolongado. E os que não conseguimos ajudar? 15 casos fomos forçados a encaminhar para outros órgãos por falta de recursos. Números realistas, limitações claras, mas trabalho genuíno sendo feito. Gabriel, filho de Dr. Alberto, agora com 18 anos, havia se tornado voluntário do Instituto. Não era o jovem perfeitamente recuperado de filme. Ainda tinha gatilhos específicos, momentos de ansiedade, mas ajudava outras crianças dentro de suas limitações. Senhor Marcos, Gabriel disse numa videoconferência, atendi um menino de 8 anos essa semana, mesma história que a minha. Consegui explicar para ele que não era culpa dele. Como você se sentiu? Foi difícil. Tive pesadelos depois, mas valeu a pena ver o alívio no rosto dele. Trabalho terapêutico era assim, cura imperfeita, progresso com recaídas, vitórias pequenas, mas significativas. 2 anos após a exposição, Júlia estava com 8 anos, cursando o 3º ano numa escola particular excelente. Ainda fazia terapia quinzenal com doutora Carla. Ainda tinha ocasionalmente pesadelos, but era uma criança genuinamente feliz. Papai, posso contar para a classe sobre crianças que precisam de ajuda? Você quer falar sobre o Instituto? Quero. A professora disse que podemos fazer projetos sobre causas importantes. Tem certeza que não vai ser difícil para você? Vai ser um pouco difícil, mas se eu não contar, as outras crianças não vão saber que podem pedir ajuda se alguém for malvado com elas. Sua determinação em transformar trauma pessoal em proteção coletiva emocionava Marcos diariamente. A apresentação de Júlia na escola foi simples, mas impactante. Ela explicou com palavras de criança como identificar adultos que fazem mal para crianças e como pedir ajuda. Se alguém falar que você é culpado por coisa ruim que aconteceu, não é verdade. Ela disse para colegas de 8 e 9 anos. E se alguém machucar você e disser que é segredo, não é segredo. Pode contar para professor, para pai, para alguém de confiança. Várias crianças fizeram perguntas. Algumas revelaram situações preocupantes em casa. 2 casos foram identificados e encaminhados para a assistência social. Júlia ajudou 2 famílias só com uma apresentação. Doutora Carla comentou com Marcos. Ela transformou completamente sua experiência traumática. Naquela noite, colocando Júlia para dormir, Marcos refletiu sobre a jornada. Papai, você se arrepende de alguma coisa que aconteceu?
Me arrependo de não ter descoberto antes o que ela estava fazendo com você. Mas você descobriu e me protegeu. Podia ter protegido antes. Papai, você não sabia. Ela enganou todo mundo. Até a vovó Clara acreditou nela no começo. Júlia estava certa. Predadores são experts em enganar. E você, Júlia, se arrepende de alguma coisa? Me arrependo de ter ficado quieta tanto tempo. Mas eu era pequena e tinha medo. Você não tinha que saber como se defender sozinha. Era a responsabilidade dos adultos te proteger. Agora, eu sei que posso sempre falar com você e com vovó Clara sobre qualquer coisa. Sempre, meu amor, qualquer coisa. Marcos beijou a testa da filha, sabendo que haviam encontrado um equilíbrio sustentável entre cura pessoal e propósito social. No corredor, encontrou Dona Clara organizando relatórios do Instituto. Dona Clara, obrigado por tudo nesses 2 anos. Senhor Marcos, ver minha menina crescer forte e feliz é o maior presente da minha vida. O Instituto está conseguindo ajudar bem dentro das limitações. Sim, não salvamos todo mundo, mas quem salvamos fica realmente salvo. Dona Clara estava certa. Trabalho social real tinha limitações, mas impacto genuíno dentro dessas limitações. 2 anos e meio depois do caso Vanessa, Marcos olhava pela janela vendo Júlia brincar no jardim com amigas da escola. Seu cabelo estava longo e castanho, sempre enfeitado com laços coloridos que ela escolhia. O Instituto Júlia havia atendido 200 casos, conseguindo recuperação satisfatória em 70%. Não eram os milhares sonhados, mas eram 200 crianças reais que estavam mais seguras. Vanessa estava morta e esquecida. Júlia estava crescendo feliz, com cicatrizes invisíveis, mas controladas. O Instituto protegia crianças dentro de suas possibilidades. A justiça havia sido feita de forma imperfeita, mas real. Não houve final de conto de fadas, mas houve cura genuína, proteção efetiva e amor duradouro. Marcos aprendeu que vingança perfeita não existe. Existe apenas o amor imperfeito, que persiste, protege e cura dia após dia. Isso era suficiente.